Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início do tempo comum, de mais um ano litúrgico, estamos mais uma vez diante do início da missão de Jesus e do chamado aos seus primeiros discípulos, desta vez na versão de São Marcos. Já tínhamos visto num outro domingo, na versão de São João, quando João Batista aponta para Jesus e os discípulos vão atrás de Jesus, para depois, então, André, um deles, chamar Pedro, seu irmão. Aqui, nesta versão que é própria dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos são chamados pelo próprio Jesus quando estavam pescando ou consertando as redes, quando estavam no seu trabalho. Tudo começa com o cenário, e o cenário é depois que João Batista foi preso. Jesus então começa a sua missão com a prisão de João Batista, o que nos mostra que alguma coisa motivou Jesus a entender que tinha chegado a sua hora, o momento exato para ele saber que devia sair em missão. E o momento exato é como que o vazio da palavra, da profecia. João Batista foi preso. Com ele, a palavra, de uma certa maneira, se cala, a profecia. E então Jesus compreende que é o exato momento dele entrar em cena. Um entra em cena quando o outro sai. O que quer dizer que não existe nenhum projeto pessoal, nenhum planejamento de realizar uma missão centrada em si mesmo, mas existe o olhar para a realidade. Ele compreende que aquele que veio preparar saiu de cena. Quer dizer que a preparação terminou, que agora é a sua vez. E Jesus então vai convidar, essa é a maneira de começar a sua missão. Ele não começa pura e simplesmente falando às multidões, mas começa escolhendo alguns para os quais ele vai falar de maneira particular, porque serão estes que depois vão continuar a sua missão. Isso é muito interessante porque mostra como Jesus conta com a participação do ser humano. E, sobretudo, mostra como que Jesus inicia uma obra que, num certo sentido, é única, ele realiza sozinho, mas a obra do anúncio da palavra, da salvação, é inaugurado por ele para continuar através de outras pessoas. Assim como diante da prisão de João Batista, João sai de cena e Jesus entra, com a sua ascensão ele também sairá de cena e aqueles que ele preparou continuarão. E é só por isso que o nome de Jesus é conhecido já faz mais de 2000 anos. Porque a igreja nunca parou.
é uma tradição, tradição quer dizer entrega, uma transferência, uma tradição ininterrupta. É por isso que nós seguimos esta igreja, porque ela não começou neste século, nem no século passado, nem neste milênio, mas ela é uma continuação ininterrupta. E nós temos elementos históricos para afirmar isso. E isso foi o desejo de Jesus, senão não teria chamado os seus primeiros discípulos. Diz o Evangelho que o tempo, Jesus saiu dizendo, o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. A palavra ou o termo utilizado para dizer que o tempo se completou era o mesmo que se utilizava para dizer que os meses da gestação de uma mulher tinham se completado. Ou seja, completou-se a gestação, a criança nasce. Então, o tempo se completou, quer dizer uma plenitude. E o reino de Deus está próximo. Próximo, não no sentido que alguns gostam de dizer, de uma mensagem apocalíptica, uma mensagem meramente profética no sentido de dizer o mundo está acabando, chegou o tempo, acabou o tempo, mas é no sentido de dizer que o reino de Deus finalmente chegou e que agora está ao alcance de cada um. Depois a segunda parte, convertei-vos e crede no Evangelho. Os estudiosos dizem que aqui existe um argumento, um modo de escrever que serve para reforçar, porque as duas coisas significam uma coisa só. Converter-se e crer no Evangelho é a mesma coisa. Não se muda de vida sem conhecer o Evangelho. E não se conhece o Evangelho pura e simplesmente com a cabeça, sem que isso mude a nossa vida. A palavra converter-se, que para nós é lida em termos de mudança de vida, na palavra original ela significa mudança de mentalidade. Quando a mentalidade muda, é claro que a nossa ação muda também. O aspecto interessante aqui também, os chamados. Quem são os que Jesus chama? Eram pescadores. O acento em ser pescadores não é tanto de dizer que pescadores tinham alguma coisa de diferente, mas é o fato de dizer que eles tinham uma profissão. Jesus não chamou pessoas que foram preparadas desde o início para serem pregadores. Não, eles eram outra coisa. É de um trabalho diferente que eles são chamados. Então, eles tinham profissão. Jesus também era. Jesus era carpinteiro. Então, eles tinham uma profissão. Notem, Jesus não chama desocupados. Não é gente que não tem o que fazer, gente que está perdida. É gente que tem ocupação. E isso redunda necessariamente no fato de que para ser discípulo deverá mudar de profissão. Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Quer dizer que eles têm de deixar a profissão. Só aqui já se expressa um pouco também a ideia de converter-se e crer no Evangelho. É uma coisa real. Não é uma mera mudança de pensamento, é uma mudança de vida. Claro que o chamado para os discípulos aqui será especial, porque eles serão apóstolos, eles verdadeiramente vão mudar de profissão, vão consagrar a sua vida inteira a esta missão. Isso não é para todo mundo. Não é que todo mundo tem de virar apóstolo no sentido de deixar sua profissão, mas no sentido do discipulado, sim, porque ninguém que é chamado porque não tem outra coisa. Todo mundo que é chamado, todo mundo que é discípulo de Cristo, tem de deixar alguma coisa para abraçar uma coisa nova. Então, eles fazem essa mudança. Dois aspectos interessantes em relação às duas duplas. A primeira, eles estavam ali lançando as redes. Então, estavam pescando. E Jesus, então, os chama e diz o texto
deixando imediatamente as redes. Deixaram aquilo que estavam fazendo naquele momento. Imediatamente, sem rodeios, sem muitas argumentações. Imediatamente. Na segunda dupla, uma outra coisa. Eles trabalham com o pai, são os 2 filhos de Zebedeu. Diz o texto que eles não estavam lançando as redes, eles estavam consertando as redes. Portanto, fazendo alguma coisa própria do seu trabalho. Consertar as redes não é propriamente pescar, mas é uma preparação. Então, eles estavam se preparando para um projeto, para uma ação que deviam fazer, que era pescar. Quando eles são chamados, diz o texto que eles deixaram o seu pai Zebedeu. Quer dizer que aqui há um outro rompimento. Não é tanto com a profissão, como é com a relação familiar. A relação familiar que aqui expressa não somente a intimidade, o modo de se relacionar, mas expressa todo um projeto de vida familiar dentro daquilo que era próprio da cultura do tempo de Jesus. Então, eles deixam o pai. Quer dizer que rompem com essa tradição familiar. E as 2 duplas, então, seguem Jesus. Tudo isso que ouvimos deve se aplicar à nossa vida. Trocando em miúdos, no nosso cotidiano, entendendo o que significa deixar alguma coisa, converter-se, mudar de mentalidade, seguir, o que significa isso concretamente na vida de cada um de nós. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.